Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e hoje o nosso Minutos de Espiritismo, programa mais do que especial. Por que é mais do que especial? A presença do nosso convidado Edson Godinho, do CERJ do Rio de Janeiro, que vai continuar nos trazendo lições, conhecimentos e ensinamentos daquela série Reforma Íntima. Então, vamos lá, né? O tema de hoje é sobre saúde. Eu não vou nem perder tempo, porque tem tanto conteúdo bom que eu vou passar a bola logo para o Edson. Edson, obrigado aí pela tua presença. Saúde, o que você pode dizer para a gente sobre isso, na Reforma Íntima? Inicialmente, bem-vindos, companheiros, que Jesus nos abençoe, a todos que estiveram nos ouvindo, a equipe da Rádio Brasil Espírita também, que Jesus abençoe a todos. Bom, o tema de hoje, dando continuidade na Reforma Íntima do Lar, vamos falar sobre saúde. Então eu tenho muitas coisas aqui na minha cabeça, eu tenho que escrever um pouco. E a idade também não ajuda, né? Sobre saúde. O Espiritismo tem uma grande contribuição a oferecer à medicina e às escolas que lidam com a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ainda define a saúde como um estado completo, de completo bem-estar físico, mental e social. O Espiritismo, porém, amplia essa visão e ensina que a saúde é o estado completo, bem-estar psicossocial-espiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. E aquela palavra que me enrolei ali, é tudo isso, biológico, psicológico, sociais e espirituais, que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. Diferentemente da medicina do corpo, que ainda é exercida em larga escala nos dias de hoje, o Espiritismo descortina um novo modelo, que é o da medicina da alma. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas doenças físicas, que elas começam lá no perispírito, muitas vezes em vidas passadas, e também na vida presente. Por exemplo, o ódio, o rancor, a melancolia, a solidão, enfim, os ciúmes, uma série de fatores negativos que nos cercam, e a partir do momento que você tem uma influenciação, por exemplo, eu não gosto do Sérgio, que o Sérgio é mais rico do que eu, enfim, então eu teço por ele um ódio, então isso me faz mal. Primeiramente faz dentro de mim e depois vem para a pele. Tá? No paradigma médico espírita, o ser humano é um conjunto complexo, constituído de corpo físico, corpos sutis e alma. A prioridade, no entanto, na direção desse conjunto é da alma. Compete, pois, ao espírito imortal, que somos nós, a construção do seu destino terreno e, consequentemente, a da manutenção da sua própria saúde. Então, quando nós falamos da própria saúde, é cuidar de nós, a parte alimentar. Hoje, por exemplo, existem profissionais na saúde, nutricionistas, enfim, que nos dão a alimentação adequada. E também na parte também da doutrina espírita, a doutrina espírita nos leva, através dos estudos das obras básicas e obras subsidiárias, como devemos nos comportar. E nesse particular entra aquele carimbinho que eu considero sagrado, reforma íntima. Nós temos que mudar, porque a partir do momento, meus irmãos, que nós adentramos na doutrina espírita, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das obras básicas, por assim dizer, e as obras subsidiárias, não temos mais desculpa de dizer que não conhecemos. Então, a doutrina espírita, ela nos regenera, ela nos educa, ela nos consola. E nós, seguindo essas normas, nós vamos conseguir, com certeza, modificar o nosso comportamento, que até então era um pouco brutal, selvagem. E a gente nota isso quando nós estamos dirigindo.
Muitas vezes nós ultrapassamos um carro, ou somos ultrapassados, ou estamos na fila de um banco ou de um mercado, e o caixa lá demora a atender, e na mesma hora a gente ouve alguém falar, puxa vida, mas está demorando demais, assim não é possível. E você já começa a ficar quieto, tranquilo. Isso já é um progresso que a doutrina espírita está adentrando em você. Então, seguindo aqui o detalhe, segundo esses conceitos, o fato de uma pessoa não exteriorizar doença durante determinada fase da existência pode não significar que ela esteja saudável. Assim, a criatura pode apresentar-se aparentemente saudável durante um período, mas já trazer no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, as marcas indeléveis, quer dizer, marcas fixadas da doença, eclodirá um pouco mais adiante, segundo a lei da ação e reação, e que tem no tempo o principal fator desencadeante. Na ação e reação, que André Luiz fala e deixa muito claro, que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Muitas vezes nós nascemos, e já estamos com meus 20, 30, 40, 50 anos, e aquela doença está lá ainda grudada aqui, está plantada dentro de nós. Consequências de vidas passadas. E se nós não tomarmos cuidado com o nosso corpo e com o espírito, ela pode eclodir a qualquer momento, e aí surge uma doença, como é o câncer e tantas outras doenças malignas, né? Que atualmente aí a volta e meia estão surgindo. Agora mesmo é o tal da zika, chikungunya, que é uma coisa nova, né? E há pouco tempo aí era o câncer, depois veio a tuberculose. Nós tivemos uma época que aqui o Globo, a gripe matava, né? Há 300, 400 anos atrás, a gripe matava, né? Então, segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ao karma. André Luiz explica no livro Ação e Reação, que é uma que eu estou estudando inclusive no CERJ, que designa causa e efeito, porque toda ação corresponde a uma reação. Quer dizer, está ligada às ações de vidas passadas. Assim, o karma seria uma espécie de conta do destino, criado por nós mesmos, faz parte do sistema da contabilidade da justiça divina. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos nesta vida, nessa existência, pagaremos nesta ou na outra, ou nas outras. Então, tomar muito cuidado. Repetindo, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Nos meus estudos lá no CERJ, eu sempre aplico aquela slogan aqui no nosso país: se dirigir, não beba, e se beber, não dirija. Então, a partir do momento que você já está com esse slogan e você bebe e se embriaga e vai dirigir, você vai provocar uma série de desastres, inclusive mortais. E Emmanuel nos recomenda, né, que a partir de 5, 10, 15 minutos de conversando com quem quer que seja, essa pessoa que ouviu a conversa não pode dizer mais que não conhece a doutrina espírita. Tá? Então, segundo esse princípio, a criatura humana tem que dar conta de tudo que recebe da vida, de todos os empréstimos de Deus, patrimônios materiais, inteligência, tempo, afeições, títulos e também do corpo físico, que lhe é concedido para o aperfeiçoamento espiritual. E será sempre assim, na roda viva da evolução espiritual, em que deve se empenhar, tendo em vista a conquista do amor e sabedoria. Este corpo aqui foi nos concedido por Deus. Por exemplo, agora eu e o Sérgio queremos ir a São Paulo. A pé, não, vamos de carro. Então nós vamos alugar um carro e vamos a São Paulo. Nós temos que dar conta de... Esse carro não é nosso. Nós alugamos esse carro, vamos a São Paulo, cumprimos a nossa missão lá, digamos, uma palestra, uma campanha do Evangelho no Lar, um seminário, um congresso, e depois voltamos e temos que prestar conta. Se nos entregar um carro novo, sem arranhão, sem amassados, nós temos que devolver da mesma forma. Da mesma forma é o corpo, que é uma joia rara que Deus nos concede. Porque os espíritos que estão lá desencarnados, é uma luta tremenda para reencarnarem, para aproveitar para pagar os débitos. E muita gente não percebe essa importância que o corpo tem, do nosso corpo, porque é um veículo que nós temos para pagar os nossos débitos. Entendeu? Muito bem.
Aprendemos com os mentores espirituais que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo dentro de nós. Assim, orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da alma que geram perturbações e doenças nos seus envoltórios, quer dizer, no corpo espiritual, o perispírito e no corpo físico. Eu sempre digo, meus irmãos, que orgulho, vaidade, ciúmes, preguiça é lixo, não é criação de Deus. Porque no livro dos Espíritos, quando perguntam, Kardec pergunta, aonde está inserido dentro de nós a lei de Deus? E a espiritualidade responde claramente, na consciência. Então, esse orgulho, vaidade, esse egoísmo, preguiça e crueldade é lixo. Vamos jogar isso fora, meus irmãos. Não vamos jogar de hoje para amanhã, porque a reforma íntima não é feita em 24 horas, ela é feita gradualmente. Então, é mais ou menos por aí. Edson, posso só fazer um comentário com relação a isso? E queria saber a tua opinião. A gente vive num mundo, e já falamos em programas anteriores, que as pessoas elas cuidam da parte, você falou, né? O ódio, a vaidade, o ciúme, a inveja, são fatores causadores de doenças. Com certeza. E como isso não é diagnosticado, vamos dizer assim, pela medicina tradicional, é impressionante que a gente vê mais farmácias do que supermercados. Sim. Por quê? Porque a pessoa ela vai cuidar do corpo físico e toma aquele remédio, vai ficar tomando o remédio a vida inteira, mas ela não se preocupa em cuidar do dono do corpo, do espírito. Que está com aquele espírito de posse temporária, não é isso? Com aquele corpo de posse temporária. Então ele não tratando esses aspectos do emocional e tudo mais, vai ficar eternamente... Resumindo, se eu estou doente fisicamente, mas não curei meu orgulho, não curei minha vaidade, não curei meu ódio, não curei minha preguiça e outros lixos mais, o remédio vai ter pouquíssimo efeito em mim, fisicamente falando. Agora, se eu a partir do momento que eu adentro a doutrina espírita, estou lendo aqueles avisos, aqueles alertas, olha, não faça isso, não faça aquilo, com certeza eu vou melhorar duplamente. Então, acredito que foi dado aí o recado. Obrigado pela atenção de todos. Tinha mais alguma coisa que você ia colocar? Poderia falar mais um pouco? Completa um pouquinho, porque deixou aqui com água na boca, né? Vamos lá. Por exemplo, no livro Ação e Reação, que eu recomendo a todos, que é um livro de André Luiz, psicografado por Chico, ali fala, por exemplo, em outro livro, Ação e Reação, podemos acompanhar o caso de Adelino Silveira, no século XIX. Adelino era a filha adotiva de um fazendeiro de grandes posses. Ambos eram muito unidos. Aos 42 anos, o seu pai casou com uma jovem de 21. E na mesma idade de Adelino. Aconteceu, porém, que os dois jovens, tanto ela, madrasta, e ele, se apaixonaram. E ambos tramaram a morte do pai e marido. A pretexto de cuidar do pai enfermo, Adelino deu uma bebida forte ao dono da fazenda, que ele era fazendeiro, e ateou fogo no seu corpo. Foi uma morte muito dolorosa. Depois de tudo consumado, Adelino casou-se, mas não conseguiu ser feliz. Ele casou com a própria madrasta, mas não conseguiu ser feliz. Atormentado pelo remorso no mundo espiritual, os padecimentos foram intensos e contínuos. Finalmente arrependido, reencarnou no século XX como Adelino Silveira. E desde pequeno teve seu corpo tomado por um eczema extenso, que o dominava quase por inteiro. Como podemos observar então, as ações praticadas ficam no nosso perispírito e refletem no corpo físico, que age como uma espécie de filtro das impurezas. Ou seja, se eu sou um alcoólatra, obviamente na próxima reencarnação eu vou ter problemas muito sérios no fígado. E assim por diante. Então, meus irmãos, muita atenção, orai e vigiai, e estar sempre em oração. Não esqueça o Evangelho no Lar, que é a minha bandeira aqui no CED, aqui no Rio de Janeiro. E eu estou à disposição para quem quiser informações. Passa o seu e-mail, por favor. evangelhenolar@gmail.com. Meu nome é Edson. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, diante aí dessas lições, né? Que possa a gente refletir e principalmente praticar esses valores, tá ok? Estamos finalizando o programa de hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!